Apesar do ceticismo, o professor Conyers adicionou que somente há uma maneira de provar a descoberta ser verdade, fazendo escavações. Tem gente dizendo que é uma cidade subterrânea, tem gente falando que são aparelhos gigantescos para fins religiosos, tem até cientistas dizendo que pode ser. E esse assunto tem deixado as pessoas malucas na internet. As pirâmides do Egito são um dos maiores enigmas da humanidade e continuam a desafiar nosso entendimento sobre as capacidades das civilizações antigas. Construídas há mais de 4.000 anos, de acordo com a atual cronologia arqueológica, elas impressionam não apenas por sua engenharia precisa e imponência, mas também por seu alinhamento astronômico com corpos celestes e ausência de registros detalhados de sua construção. Como uma civilização sem tecnologia avançada conseguiu mover e encaixar com tamanha precisão mais de 2 milhões de blocos de pedra gigantescos, alguns pesando até 70 toneladas. Essa questão há muito tempo alimenta teorias e debates sobre o real conhecimento dos egípcios. Teriam eles contado com algum tipo de ajuda externa? Essa é uma questão intrigante, mas agora um novo mistério promete esquentar ainda mais esta discussão. A vast underground city has been discovered beneath the pyramids. Há poucos dias, uma possível descoberta sem precedentes no complexo de pirâmides de Gizé tem deixado a comunidade científica em polvorosa. O estudo, ainda não publicado em nenhuma revista científica oficial e realizado de forma independente por 3 cientistas italianos, tem gerado discussões acaloradas e uma avalanche de informações desencontradas na internet. Evidências sugerem a possível existência de uma estrutura colossal diretamente abaixo da pirâmide de Khafre, algo tão grandioso que desafia nossa compreensão sobre as capacidades da civilização egípcia. Seria realmente possível que mãos humanas tivessem construído algo dessa magnitude em tempos tão remotos? A natureza dessa estrutura e seu propósito ainda permanecem um mistério, mas se confirmada, quais seriam as implicações dessa descoberta? Estaríamos diante de um marco arqueológico sem precedentes? Ou tudo isso não passa de mera especulação? Essa notícia tem repercutido no mundo todo, gerando muitas especulações e dúvidas sobre sua veracidade. Aparentemente, uma descoberta avassaladora ocorreu recentemente, algo que não esperávamos encontrar. É um completo mistério, ninguém sabe ao certo. Há muita conspiração aqui. Alguns acreditam que finalmente encontramos o lendário Hall of Records, ou Câmara dos Registros, uma antiga lenda que sugere a existência de um local subterrâneo onde os egípcios teriam armazenado todo o conhecimento do mundo antigo, incluindo o segredo por trás da construção das pirâmides. Mas tenham calma, gente, tenham calma, vamos apurar essa história a fundo antes de tirar conclusões precipitadas. E, gente, aqui no Expansão Astronauta, seguimos a série Paradoxo de Fermi, questionando a todo momento onde estão todas as outras civilizações em nossa galáxia, porque não vemos provas de sua existência. Por isso, não posso deixar de comentar supostas descobertas como essa. Ainda mais que no último episódio da série colocamos em xeque a teoria alienígenas do passado. Mas afinal, esta descoberta é real? Bom, como já dizia o mestre Carl Sagan, afirmações extraordinárias exigem evidências igualmente extraordinárias. Então pegue alguma coisa para beber e um lanche e vamos ao que interessa. Descobertas arqueológicas podem ser verdadeiramente empolgantes, e uma suposta nova revelação tem causado um grande alvoroço no mundo todo. A possível existência de uma imensa estrutura abaixo da pirâmide de Khafre.
Localizada no centro do complexo de Gizeh, no Egito, a pirâmide de Khafre é a segunda maior das 3 grandes pirâmides, com impressionantes 136 metros de altura em sua estrutura atual. Construída durante o reinado do faraó Khafre por volta de 2570 a.C., ela se destaca por ainda preservar parte do seu revestimento original de calcário no topo, um detalhe que nos dá uma pista de como as pirâmides eram quando recém-construídas, com superfícies lisas e brilhantes. Além disso, Khafre é famosa por sua associação com a Grande Esfinge, que se acredita ter sido esculpida a partir de um único bloco de calcário e posicionada para guardar a pirâmide. O interior da estrutura é relativamente simples, com corredores estreitos levando a uma única câmara funerária. Agora, evidências sugerem que pode haver algo muito maior escondido sob essa pirâmide. No entanto, gente, eu preciso ser honesto. Minha primeira reação foi pensar que tudo isso parecia um completo absurdo. As alegações desafiam a lógica e parecem impossíveis. De acordo com um estudo ainda não oficializado, há 5 câmaras ocultas dentro da pirâmide, semelhantes à Câmara do Rei da Grande Pirâmide. Mas o que torna essa descoberta ainda mais inacreditável são as afirmações de que, abaixo da estrutura, existiriam 8 enormes cilindros verticais, estendendo-se por impressionantes 648 metros no subsolo de calcário. Cada um desses cilindros conteria sua própria escada em caracol, levando a 2 gigantescas estruturas cúbicas, com lados medindo cerca de 80 metros cada. Mas não para por aí. Abaixo disto, eles dizem que há 2 quilômetros de túneis interconectados sob o planalto de Gizeh, que precisam de mais investigações. Se confirmada, esta descoberta trará 2 implicações fundamentais. A primeira é de que a humanidade pode de fato sofrer de alguma amnésia civilizacional, esquecendo um capítulo crucial de sua própria história. Essa ideia é defendida pelo pesquisador Graham Hancock, que sugere que a civilização humana pode ter sido muito mais avançada em um passado remoto, mas que um cataclismo teria apagado quase todos os vestígios de sua existência, assim como conhecimento. A segunda possibilidade é ainda mais intrigante. Talvez tenhamos compreendido completamente errado a real função das pirâmides. Construir uma estrutura de grande magnitude que desce a centenas e centenas de metros no subsolo exigiria um nível de conhecimento e capacidades muito além do que os antigos egípcios supostamente possuíam. Agora, calma, gente. Mais uma vez, tudo isso é baseado em informações ainda não confirmadas. Não sabemos exatamente o que está acontecendo, se essas estruturas realmente existem ou qual a credibilidade dessa pesquisa. Por isso, antes de tudo, vamos começar pelo que a ciência tem a dizer. O estudo é baseado em dados coletados por satélite usando a tecnologia SAR, Radar de Abertura Sintética. Uma tecnologia real, mas raramente usada para detectar qualquer coisa abaixo do solo. Este não é o seu uso principal. O radar é usado para criar imagens em 2D e 3D de objetos e paisagens e pode ser transportado a bordo de aviões ou satélites. Essa tecnologia, gente, é de fato utilizada na arqueologia, mas não tem a capacidade ou não permite enxergar diretamente através do subsolo ou da rocha. No entanto, a tecnologia é usada para encontrar características no subsolo, mas principalmente no solo, e sempre em alvos muito rasos. Não consegue penetrar profundamente no leito rochoso. Porém, de acordo com o pesquisador Manu Saizadeh, que também tem pesquisado a ciência por trás do estudo recém-divulgado, os princípios por trás da ciência dessa pesquisa não devem ser descartados. Porque os cientistas não estão alegando que as ondas de radar estão penetrando quilômetros de rocha. Eles estão olhando para micro-oscilações detectadas no nível da superfície, procurando por vazios. De acordo com Manu Saizadeh, o método, em teoria, funciona. Embora neste estágio, ele e outros não têm certeza exatamente como reconstruir os dados,
porque o software para calibrar as oscilações na superfície é a ideia de um dos cientistas envolvidos no projeto, o professor PhD Filippo Biondi. Então, este é o ponto. Devemos simplesmente acreditar que o método utilizado e o software desenvolvido por eles realmente funcionam. Em qualquer ramo da ciência, uma nova tecnologia deve passar por testes rigorosos, revisões e comparações com métodos estabelecidos antes de ser considerada confiável. Porém, neste caso, nada disto aconteceu. O maior problema no estudo é sua abordagem altamente tendenciosa. Em vez de considerar todas as possibilidades para a suposta anomalia na pirâmide de Kephren, os autores descartam hipóteses geológicas e estruturais e assumem diretamente que se trata de algo extraordinário. Um trecho do estudo chega até mesmo a sugerir que uma civilização tecnologicamente avançada pode ter existido antes da linha do tempo conhecida, sendo apagada por eventos como as eras glaciais. Neste contexto, insinuam que a suposta estrutura subterrânea poderia ser obra de uma civilização anterior à egípcia. Sem evidências concretas e verificáveis, esse tipo de especulação levanta mais dúvidas do que respostas e desvia o foco do verdadeiro método científico. Se os autores do estudo querem ser levados a sério e ganhar aceitação pela comunidade científica arqueológica, precisa haver transparência total. E os dados precisam ser verificados de forma independente por não afiliados ao projeto. E o software que eles desenvolveram é a chave para tudo isto. Agora, gente, a próxima questão é toda relacionada à interpretação dos dados. Como você vai disto para isto? E também disto para isto. Como os pesquisadores obtêm alguns dados difusos de seu método de micro-oscilações e de alguma forma acaba com 8 cilindros gigantescos de 648 metros, com escadas em espiral e levando a estruturas em forma de cubo de 80 metros. Ou seja, a única forma para tudo isso ser considerado uma possibilidade real é transparência nos dados e métodos utilizados, com comparações e estudos independentes. Mas no final, apenas uma escavação no local poderia verdadeiramente provar que o que eles estão falando é verdade. No entanto, vamos aplicar um pouco de lógica a esta suposta descoberta. Uma parte substancial dessa estrutura estaria abaixo do lençol freático. E não apenas nos dias de hoje, mas desde que o rio Nilo se tornou um rio ativo. Ou seja, não faz sentido que os egípcios ou qualquer civilização perdida no tempo tivessem construído uma cidade subterrânea que ficaria parcialmente submersa por grande parte da história. Por que construir algo assim tão perto de um rio, sabendo dos riscos de infiltração e instabilidade? Se uma civilização fosse avançada suficiente para construir algo monumental deste nível, certamente não cometeria o erro básico de escolher um local tão inadequado. Seria muito mais lógico construí-la alguns quilômetros dentro do deserto. Além disso, a equipe afirma ter encontrado uma cidade perdida em um suposto salão dos registros, alegando que todas essas estruturas seriam artificiais. Mas essa teoria simplesmente não faz sentido lógico. Não faz sentido hidrológico porque uma substancial parte das estruturas estaria submersa, o que tornaria sua funcionalidade altamente questionável. Não faz sentido geologicamente porque é um lugar terrível para construir uma cidade subterrânea. A pressão e a infiltração da água comprometeriam sua estabilidade. Também não faz sentido em termos de engenharia. Essas estruturas, sendo tão enormes, tão demoradas de construir e tão inúteis para ter uma grande quantidade submersa, realmente desafiam a lógica. Mas agora, gente, vem a questão. Por que, de uma hora para outra, o mundo inteiro começou a discutir esse assunto? O que exatamente aconteceu que isto veio à tona? O artigo em questão foi tema de uma conferência recente intitulada O Portal da Entrada Temporal, organizada por um grupo chamado Biogeometria do Egito.
Este grupo afirma estudar formas para harmonizar o ambiente por meio de vibrações, uma abordagem que, à primeira vista, não possui embasamento científico sólido. Agora, um grupo com esse perfil dificilmente pode ser levado a sério no campo da arqueologia. Descobertas reais exigem rigor, análises críticas e dados verificáveis, e não suposições sem fundamentos. O problema do artigo é justamente esse. Ele adota como fato a hipótese mais improvável, descartando explicações geológicas e arqueológicas bem mais plausíveis. Para fazer explicações extraordinárias e ousadas sobre o sítio arqueológico mais icônico do mundo, requer ainda mais evidências extraordinárias. Outro ponto também bastante curioso é que a equipe parece tentar silenciar os céticos, chegando até mesmo a proibir comentários em sua página do Facebook. Eu realmente gostaria que tudo isso fosse verdade, porque se as alegações se confirmarem, seriam a maior descoberta arqueológica da história da humanidade. No entanto, neste momento, precisamos de total transparência nos métodos utilizados, tanto em relação ao funcionamento real do software, quanto à forma como os dados foram processados e interpretados. Apenas com essa clareza, poderemos avaliar a validade dessa descoberta de maneira objetiva e confiável.